Salve, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um trabalho aqui de perguntas e respostas, das perguntas que vocês deixaram ou nas lives ou nos comentários dos vídeos. Estamos hoje aqui, Robson e eu, para podermos tentar esclarecer. Lembre, nós não somos possuidores de todas as verdades, mas nós podemos, dentro dos nossos estudos, orientá-los a buscar novos ensinamentos, novos aprendizados. Esse é o objetivo desse nosso quadro aqui de perguntas e respostas, né, onde a gente coloca a equipe do Portal Paz Responde. Mas antes de nós entrarmos para as perguntas, eu vou fazer um convite a você. Que tal você compartilhar, né, auxiliando que mais pessoas tenham acesso a essas perguntas? Se você não é inscrito, que tal você se inscrever para receber conteúdos bastante aqui do canal e estar sempre atualizado a qualquer informação que chegue? E se você gostar, é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui em termos de visualizações, né? Fazer com que a gente entre mais no algoritmo do YouTube. Deixe seu like, é muito importante para nós. Então lá, agora sim, acabou a parte merchan, vamos para o nosso trabalho de desenvolvimento. Vamos lá para as perguntas, né? Eu acredito que a gente aqui é mais aquela pessoa que fica dando pitaco, não é? A gente vai dando os nossos pitacos e as pessoas escutam. Se eles concordam, joia. Se não concordam, eles podem discordar nos comentários aqui. E a gente vai desenvolvendo os temas depois, né? Porque, é claro, tudo tem uma visão múltipla, não é? E nenhum dos assuntos que são abordados aqui são simples o suficiente para uma resposta de 5 minutos cobrir tudo, né? É como se fosse só uma dica sobre aonde procurar mais informações, né? Só no último vídeo a gente indicou 2 livros, então sempre tem esse tipo de crescimento, né? Mútuo, a gente indica, vocês indicam, vocês perguntam, a gente tenta dar resposta, vocês ajudam a gente a dar resposta. No Evangelho, aliás, está muito assim, né? Está interessante porque tem um debate paralelo no chat ali sobre o tema da noite, que às vezes vai longe, né? Bastante filosófico e bastante profundo, né? Então, uma pergunta de mediunidade, né? Tem umas perguntas de mediunidade que ficaram aqui e eu estou passando elas na frente para a gente desenvolver esse assunto agora na volta de perguntas. Então, a Jéssica fez a seguinte pergunta. Foi para o mentor, mas a gente inventa que a gente é mentor. Mentor, é possível... É possível que minhas percepções visuais captem espíritos revestidos de certas luminosidades coloridas ou envolto nelas? Qual a razão de acontecer isso e qual a relação com as cores? Então, pelo que eu estou entendendo, ela está tendo percepções visuais, né? E ela consegue enxergar os espíritos revestidos de luzes coloridas. E ela pergunta qual a razão disso acontecer e qual a relação das cores. Jéssica, obrigado. Primeiramente, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante e muito esclarecedora. As cores, a gente sabe que são energias, né? Toda energia, ela produz uma vibração. A vibração, em consequência, produz uma cor, uma coloração. E nós vemos isso nas notas musicais. Cada nota musical gera uma vibração que, consequentemente, gera uma cor. E a espiritualidade se reveste disso. Eu diria que 90% de todo o trabalho espiritual está em cima da cromoterapia. É onde se usa muito essa terapia no mundo espiritual. E aí vem, por exemplo, espíritos que estão trabalhando com a energia da transmutação. Então nós vamos ver eles de formas violeta. Claro que agora eu estou usando assim uma terminologia para uma cor. O violeta não é só transmutar, o violeta tem muitas coisas, né? Mas só para ser fácil, a gente vê um espírito envolto mais da energia do azul celeste, por exemplo, né? Ou do azul índico. Então nós estamos falando de espíritos que estão transmitindo conhecimento. Mas volto a frisar, conhecimento não é só tudo que for azul agora é conhecimento. Não, tem muitas energias em torno do azul, inclusive proteção. E estão esses espíritos manifestando estas forças, as forças que comungam
estas energias, estas vibrações. A verde, por exemplo, a gente sempre vai associar o verde à cura, né? E então a gente vê um pouco de luminescência verde esverdeada em uma cor, por exemplo, um dourado esverdeado. Então o dourado a gente sabe que está muito ligado às forças primeiras do Cristo, né? E então a gente sabe que vem de uma falange crística, né, de Jesus. E esverdeada, então está vindo a energia das falanges de Jesus ligada ao processo de cura. Então nesse processo quando a clarividência começa a se manifestar nos primeiros exercícios, a gente destaca muito as cores, para depois chegar às formas. Fico muito feliz com o teu desenvolvimento, muito feliz com as tuas práticas, continue, não desista, mas estude mais sobre as cores e o que traz as cores, o que está por trás das cores, porque aí você poderá fazer uma nova pesquisa da sua capacidade de visão. Por exemplo, apareceu o violeta e o violeta veio para transmutar. Pergunta, por que eu preciso transmutar? Então começam a aparecer novas imagens do motivo pelo qual você precisa. Então, o estudo, o aprofundamento de uma capacidade mediúnica, ela se dá pela pergunta, pela pesquisa. Muito bem. Então agora uma pergunta bem mais para o lado da ajuda, né? Então, uma das pessoas que frequenta até bastante também, Juliana Almeida, ela disse assim: olá amigos, boa noite. Se puderem responder, agradeço muito. Como ajudar as pessoas em conflitos pessoais, tendo ciência que não devemos nos meter nos problemas dos outros? Uau, que pergunta interessantíssima e difícil de resposta. Porque eu vou usar um dito não muito esclarecido aqui, mas é um dito que está na boca popular. É a oportunidade que faz o ladrão. E por que eu falo isso? A espiritualidade, ela vive de oportunidades. Quando surge uma oportunidade, eles não perdem a oportunidade. É o momento de resgatar alguém, é o momento de acolher alguém. Então, quando nós percebemos que uma pessoa ao nosso redor, que é muito querida por nós, né, que é cara nos nossos sentimentos, e nós sabemos que ela está apresentando algum problema emocional, ou seja ele qual for, quem sabe, por exemplo, a gente poderia ter uma oportunidade de convidar, vamos sair, vamos jantar, vamos tomar alguma coisa, vamos mudar, vamos tomar um café, por exemplo, né? E chega lá e começa a conversar sobre inúmeros outros pontos. Esquece trabalho, esquece vida, começa a falar sobre um monte de coisa para tirar a pessoa daquele mundo, tirar ela daquele mundo. E aí, quando tirar daquele mundo, ela vai se sentir leve. Se sentindo leve, mesmo que vocês não entrem naquele assunto, né, do qual você gostaria de ajudar, a espiritualidade ali em volta entra. A espiritualidade entra. Então, ocorre um tratamento. Porque no momento de leveza é o momento que a gente solta as armaduras e a espiritualidade age. Né? Ou até mesmo pode surgir a oportunidade de dizer, nossa, eu estou me sentindo tão leve e está acontecendo tanta coisa. E aí ela entra no assunto. E aí você pode dar a sua opinião. Tem inúmeras maneiras. Eu, às vezes, uso essa maneira, né, para poder, porque nós não podemos chegar lá e fazer um monte de coisa, porque isso, além de ser desrespeitoso aos meus olhos, né, que direito tem eu chegar para o Robson e dizer, por mais intimidade que nós tenhamos, Robson, eu estou preocupado contigo, isso. E aí, eu não sei se o Robson queria falar daquilo naquele momento. Né? Aí ele vai ser educado comigo, mas vai me deixar de lado. Agora, se a gente entrar em outros caminhos, em outras energias, pode ser que aquele assunto venha naturalmente. É uma estratégia, é uma tática que pode ser usada e usada com bons recursos. Mas agora, a voz ao terapeuta. Não, pois é isso, né? Na hora dessa resposta, eu vou dar uma resposta de não terapeuta, né? Porque quando a pessoa te procurou como terapeuta, você está nesse lugar de falar o que você enxerga como possível para ela modificar aquilo, né, que está machucando e tudo. Agora, quando você não está nesse lugar, né, e ela deixou claro aqui,
A gente não tem que se meter no problema dos outros. Ela não está nesse lugar de terapeuta, nem de alguém que foi convidado a trabalhar junto com a pessoa aquele assunto, né? E em termos espirituais, a gente pode fazer prece, a gente pode enviar energias, né? Pode colocar o nome da pessoa numa lista de energias ou de passes, né? Uma forma que às vezes eu uso, e até assim, de uma forma que não é específica para aquela pessoa, é presentear com um livro que eu acho que pode ajudar. Então, por exemplo, tem um livro da Amanda, né? Amanda Dreyer, que é uma pessoa que eu sigo, que é muito simples, que chama Stop Ansiedade. É um livro que ela fala assim, sobre como usar a meditação no dia a dia para você diminuir sua ansiedade. É sobre isso, né? E lá ela explica algumas dicas, alguns macetes, escolhe um lugar mais sossegado, coloca uma música assim, coloca um alarme, né? Começa a contar a posição, que é mais fácil. E aí eu apresentei. Se a pessoa resolver ler, ela resolveu ler, né? Eu não vou obrigar ela a ler. Eu dou o livro de presente. Se ela não resolver ler, aí tem um momento, né? Eu posso indicar uma live, né? Às vezes tem muitas pessoas que o que tenho feito é indicar live de inspiração, né? Até do portal e de outros lugares, dependendo do assunto, né? Quando é perda, por exemplo, uma pessoa que não conforma com perda, eu gosto muito do trabalho da Rosana de Rosa, que tem um projeto Acolher Perdas e Luto. Ela mesma, uma mãe que perdeu 2 filhos, né? E fundou esse projeto. E aí indica. Se a pessoa começa a assistir e acha que aquilo tem a ver, ela continua. Senão ela fala assim, aquele negócio que você me indicou é meio chato. Tudo bem. Né? Não é como eu estou obrigando você a assistir, né? E aí eu acredito que a gente vai comendo algo quente pelas beiradas, né? Vai dando sugestões, vai dando possibilidades. Né? Tem uma das pessoas que o Jordan vai saber o que é, né? Fala de infinitas possibilidades. Então é isso, infinitas possibilidades. A gente vai abrindo as possibilidades para a pessoa e deixando claro para ela que as escolhas são dela, né? Acho que é por aí. Uma boa dica, uma boa orientação. Pergunta sobre o evangelho, aí realmente é melhor a gente deixar para o mentor, não é? Porque senão aí nós vamos... Aí termina nosso estágio mentorado. Ele vai falar o seguinte, não, agora vocês estão muito abusados, querendo falar de profetas e de apóstolos, vocês não sabem nada disso. Então, uma pergunta aqui que tem a ver com vida espiritual. A Giovana perguntou o seguinte: boa noite, como lidar com o luto, mesmo acreditando na vida após a morte? Eu estou entendendo que ela acredita na vida após a morte, mas que isso não está ajudando ela a vencer o luto, né? Minha querida irmã, este é um drama e um problema que todos nós vamos experienciar. Todos. Mentor Oikenaz, ele diz uma frase muito, muito bonita que é assim: por mais que nós estude o desencarne, nós nunca estaremos preparados para ele. O Oikenaz sempre falou isso e no início eu não entendia na plenitude esse momento. Mas hoje eu acho que eu consigo vislumbrar o que ele está falando. Porque nós estamos falando de um sentimento muito maior que tudo, que é o amor e o apego. São 2 sentimentos muito fortes que nós temos enraizado. E veja que é um amor, não um amor liberto, nós temos um amor de posse. E nós não podemos negar isso. Então, é melhor aceitar. Não, eu tenho realmente um amor de posse. Eu gosto de dizer que as coisas são minhas. É o meu pai, é a minha mãe, é a minha esposa, é o meu esposo. Nós temos o sentimento de posse no sentimento. E nós passamos muitas vezes muito tempo junto deles. Ou às vezes negligenciamos muito tempo da presença deles. E chega um momento que tem algo que é implacável,
que a nossa consciência, ela nos cobrará pela ausência, pela saudade. Então, acho que hoje o mais difícil é trabalhar a nossa consciência do que trabalhar os sentimentos. Mas o que eu posso te dizer, não tenha problema com o luto. O luto, ele é para ser vivido. Você precisa viver o luto. Seria muito errado da minha parte em dizer, você não pode chorar. Você está traindo, está trazendo coisas ruins. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Pensar em quem amamos não atrai eles. Manda energia, sem a menor sombra de dúvidas. Então, cabe a nós que conhecemos a vida após a morte, pensar sobre que energias que a gente manda. Mas a gente vai pensar, a gente vai mandar. E a gente precisa viver esse luto, porque esse luto também vai ser vivido do outro lado. Quem está do outro lado sente a mesma saudade que nós aqui. Então, não é um sentimento que só tem aqui, é um sentimento que tem de ambos os lados. Então, viva o luto, né? Viva o luto mesmo, chore, se esperneie, se escabele, né? Mas lembre das coisas boas, lembre de mandar pensamentos bons, lembre de dizer, eu espero que você seja muito feliz, mas eu sinto saudade de você. Né? A gente precisa viver isso, porque isso não é errado. Não é errado dizer que a gente ama e que a gente sente falta. Não é. E se fosse errado, alguma outra coisa também estaria errada, porque isso é sentimento de expressar o nosso amor que é material. Então, hoje eu entendo que o mentor fala que por mais que nós venhamos a estudar, nós não estaremos preparados para o momento da partida. Como eu já indiquei hoje, né, o Acolher Perdas e Luto, que é o trabalho da Rosana, eu vou fazer um contraponto, que é indicar um trabalho cômico, que chama Amigos da Luz. Né? Amigos da Luz é um grupo de atores do Rio de Janeiro, que eles fazem como se fosse um comedy, né? Com assuntos espirituais, mas de uma maneira leve e muito apropriada, né? Muito sensível. E tem um quadro que eu lembro que assisti deles, que é justamente isso, um rapaz espírita que perdeu o pai, e ele está todo atrapalhado tentando fazer as coisas e não está conseguindo. E aí uma amiga dele vira e fala o seguinte, mas você está tentando agir normal e você não está normal. Ele, eu estou totalmente normal. Eu sou espírita, eu acredito que tudo continua, eu sei que meu pai está muito bem e eu sei que ele está vivo, então não tem motivo para eu ficar diferente. Então ele tentando agir normal, que é isso que o Jordelei está falando, né? E a amiga tentando mostrar para ele, não, peraí, não é assim, né? A gente pode ficar triste, pode ter aquele dia que eu não estou dando conta das coisas, e pode ter aquele dia que eu quero ficar bravo, e tudo bem, eu preciso sentir essas coisas, né? Como o Jordelei diz. E aí ele vai começando a entender, cair em si, até que ela consegue fazer ele expressar os sentimentos dele, né? Então acho que é um pouco sobre isso também, né? Da gente enxergar que é sobre a sensibilidade, né? Que pode ser um pouquinho para esse viés da comédia, não no sentido de fazer graça, mas no sentido de deixar leve aquele assunto, né? E esse vídeo acho que tá ótimo. Tá ótimo, sim. Obrigado, meus queridos irmãos, por mais essa oportunidade de estar junto conosco nesse processo de respostas, de perguntas. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, a deixar seu like, né, a compartilhar, porque esse processo todo faz com que a gente possa chegar em mais pessoas e talvez as dúvidas aqui respondidas pode acalmar inúmeros corações. Então, você também pode nos ajudar e pode ajudar muitas pessoas a isso. Nós precisamos tomar um cuidado para não ser os chatos das compartilhações, dos compartilhamentos. Então, muito obrigado, muito agradecido por tudo, em nome de toda a equipe do Portal Paz. Um beijo grande, paz e luz, e nos vemos em breve.